Uma provocação. Quando o Lula, deixa eu ver a Grêmio, quando o Lula fala que o presidente mudou e que é um presidente frágil, que não toma essas decisões e acaba delegando isso a outra pessoa, ele quer dizer que na gestão dele, ele controlava o dinheiro, é isso? Eu acho que ele pensa que nós somos bobos, que nós não temos memória, que o povo não vai lembrar que ele promoveu um saque ao país, que ele institucionalizou a corrupção, que ele comprou o Congresso Nacional, que ele vendeu medidas provisórias, que ele fez acordão, fez os grandes nacionais, né? Ele fez acordão com o açougueiro para transformá-lo no maior produtor de proteína animal do mundo. Ele pensa que nós não lembramos de tudo isso, ele pensa que as provas sobradas, conforme disse o juiz Gibran Neto do TRF4, na segunda instância, quando não só confirmou a sentença da instância inicial, como aumentou a pena e foi seguido por seus pares, quer dizer, ele pensa que nós vamos esquecer das provas sobradas, de tudo que foi apurado e que vamos esquecer e fingir que a manobra no STF para libertá-lo e transformá-lo de novo num candidato foi vista como inocentado, que é como ele se vende agora, né? Que ele foi inocentado, o que é uma mentira. Aliás, ele devia estar no inquérito das fake news, que essa é a maior mentira que já tentaram pregar no Brasil. O Lula não foi inocentado, ele foi descondenado, ele só é candidato por causa dessa manobra e não vem me dizer que ele é o grande gestor, porque só se ele está querendo dizer que ele é o grande gestor do dinheiro roubado, porque foi isso que ele fez, né? Piperno, esse modelo de gestão do dinheiro, né, onde Bolsonaro delega ao presidente da Câmara o uso, segundo Lula, né? O Lula, pelo que eu entendi, ele tinha um outro modelo, era uma coisa mais centralizada nele? Não, veja, o Lula, ele fez realmente acordos com Deus e o diabo, todo mundo sabe disso. O Centrão, que hoje é o principal esteio da base de apoio aí do presidente Bolsonaro, estava lá com o Lula. É claro que o Centrão, que de bobo não tinha nada, o Centrão não é composto exatamente por vestais e sabia que para ele, inclusive, era muito mais lucrativo, em todos os sentidos até, né, se aliar ao presidente que, afinal de contas, deixou o governo com 86% de popularidade. É bom que não se esqueça disso. E que, inclusive, conseguiu, depois disso, eleger a sua sucessora por outros 2 mandatos. Veja, o modelo atual é ruim, como era lá atrás também, né? E isso o Brasil tem que repensar, porque hoje foi tudo, o orçamento foi o que sobra do orçamento, e é bom também que isso seja muito bem discutido, porque o governo hoje tem uma capacidade de investimento muito pequena, bastante reduzida, qualquer que seja o governo, né? O Brasil tem muitas despesas carimbadas, tem muita coisa que você não pode mexer, o orçamento ele está muito engessado e sobra muito pouco. Agora, essa sobra, ela tem sim que passar pelo carimbo de Ciro Nogueira e do presidente da Câmara. O presidente da Câmara é, em relação a isso, muito forte. Aliás, já trabalha para se reeleger. Agora, a gente também não pode imaginar, não pode querer que Bolsonaro vá falar bem de Lula em algum sentido e Lula vá fazer elogios ao governo Bolsonaro. Todo mundo vai acabar exagerando os erros do outro, porque, afinal de contas, essa é uma briga política. Veja, Bolsonaro vai lá para o Nordeste, o governo dele concluiu os 4% que faltavam da transposição do São Francisco. Mas vai lá dizer que, levamos a água e tal, a obra é nossa. Ele recebeu com 96% prontos. Aliás, muita coisa já havia sido inaugurado em 2010, 11, 13 pelo Temer. Mas é claro, faz parte do jogo. Ele não está lá para dizer, puxa vida, olha, eu estou aqui para completar a obra iniciada pelos meus antecessores. Mas esse jogo Cris, é um jogo difícil da gente entender. O Lula passa 580 dias preso e a impressão que eu tenho é que o Estado criou um mártir. É isso? Ele puxou para si a aura de mártir e como ele tem muita gente comprada desde o passado com aquela gestão maravilhosa que ele fazia, essas pessoas devem favores a ele. Então ele vai ser colocado como mártir aí todos os dias até o dia das eleições. Vamos lembrar, se Ciro Nogueira é o que manda nas pequenas sobras, né, naquilo que sobra além do que já está carimbado, como disse o Piperno, antigamente quem fazia isso era Gleice Hoffmann, era Antônio Palocci. Vamos lembrar das figuras que já foram chefes da Casa Civil, do grande gestor nacional, desde Floriano Peixoto, não sabe nem que a República foi proclamada por Marechal Deodoro, que Floriano Peixoto foi o segundo presidente. Mas então, só fazendo esse detalhe histórico aqui que foi cometido pelo Lula, roubou a propriedade da República
do Marechal Deodoro. Temos que lembrar que a gente já teve ministro-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, a gente já teve ministro-chefe da Casa Civil, Palocci, a própria Dilma foi ministra-chefe da Casa Civil. E se Lula saiu do governo, Piperno, com essa popularidade toda, é porque naquele momento a sociedade brasileira não sabia o saque que tinha sido cometido às nossas estatais, o ralo de dinheiro que vazou ali do BNDES para as ditaduras amigas e não sabia todo o rombo que seria revelado depois. Se ele conseguiu fazer uma sucessora na sequência, foi justamente por falta desse conhecimento na época. E se ela conseguiu se reeleger, vamos lembrar o que o braço direito do Lula e da própria Dilma falou, que o Palocci, na delação premiada, que nunca se gastou tanto numa campanha quanto na campanha de 2014 para reeleger a ex-presidente Dilma. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Se isso não elege alguém, a gente não sabe mais o que elege, né? Tanto que ela foi eleita. E tanto estava ruim que foi acobertado que 2 anos depois ela sofreu impeachment, conseguiu colocar o Brasil na maior recessão da história do país. Então, se fossem feitas hoje as pesquisas de popularidade do ex-presidente Lula, sabendo o que a gente sabe, com certeza ele não teria nem perto desses 80%. Aliás, eu ouso dizer que essas pesquisas atuais, elas conseguem esses índices de popularidade e de intenção de voto para ele, porque as perguntas são muito mal feitas, já vão de alguma forma direcionadas. E aí pegam algum momento em que está muito ruim, por exemplo, agora a gente está com uma economia ruim, com inflação, a gente está, não vou nem dizer num pós-pandemia, a gente ainda está no meio da pandemia, o mundo inteiro sofrendo várias questões aí com relação à economia e à Covid, e aí ficam fazendo parecer que o Brasil é um patinho feio no mundo, que só no Brasil morreu gente, que só no Brasil há inflação, que só no Brasil que a gasolina está alta, que o índice de desemprego está alto, quando isso não é verdade. Então, aí eu fico pensando, a minha mãe assistindo a gente, Piperno, minha mãe vai falar assim, meu filho, o Lula esteve envolvido nesses escândalos do PT? Eu vou falar, sim, mãe. Ele ficou preso 580 assim? Sim, mãe. Mas como é que ele lidera as pesquisas de intenção de voto para presidente? Seriam essas narrativas ou é a política que o povo entende como rouba, mas faz? William, primeiro que é claro que o governo dele não foi um governo só de pessoas com a máxima expertise, né? Não foi realmente um governo que abrigou só gente que tinha, enfim, PhDs em Harvard. Não era esse o caso. Tinha, assim, como a Cristina, inclusive, enumerou alguns nomes aí, elencou alguns nomes, gente de um nível muito ruim, mas tinha também um presidente forte. Então, diferente do que acontece agora, não é a Casa Civil, não é o presidente da Câmara que vai ter aí o orçamento terceirizado sob o seu guarda-chuva. Naquele momento, sim, tinha um presidente forte, um presidente que era ele a principal liderança política do país e o líder inquestionável das pessoas que faziam parte daquele governo. E vejam, as pessoas hoje, elas apoiam sim, em grande parte, o ex-presidente Lula, porque as pessoas comparam momentos, comparam, inclusive, arroubos autoritários, né, que a gente viu, que a gente testemunhou nesses últimos tempos. Claro que a pandemia, ela foi cruel, não só com o Brasil, mas com todo o mundo, mas, de qualquer forma, 2019 já foi um ano medíocre aqui no Brasil, pior do que 2017, 18. Então, o governo brasileiro não vem mal só por conta da pandemia, é que a pandemia agravou problemas. A gente viu aqui, a gente testemunha uma gestão da pandemia que é um mau exemplo que o mundo tenta evitar. Quer dizer, nenhum chefe de Estado responsável, principalmente do mundo democrático, procura se aproximar do presidente do Brasil. Aliás, até o Putin andou pedindo aí um monte de exames e tal, porque é um vexame o Brasil ter um presidente da República que não tomou vacina, que vai se apresentar ao mundo, tem que passar por esse constrangimento, né, de passar por 5 exames aí para poder se reunir com outro chefe de Estado.